noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem ao vivo pela internet. Nós fazemos nossos trabalhos aqui, são todos os dias, tem tudo, está tudo explicado aqui, tudo anotado. Então, eu acredito que para alguém que tenha novo aqui na casa, nós temos trabalhos todos os dias, menos as sextas-feiras. Quer dizer, tem sexta-feira, tem trabalho, só que é um trabalho fechado, trabalho de desobsessão. Trabalho social, todo segundo sábado de cada mês é distribuído cestas básicas a 62 famílias. Essas famílias já estão cadastradas. E aos sábados, nós temos a palestra às 3 horas e às 5 horas é preparado os lanches aqui. Quem quiser vir, está convidado. Depois o pessoal sai para distribuir aos moradores de rua, aqui nas mediações da estação Carandiru do metrô. A palestra é feita 25, 30 minutos, depois aberto para perguntas, e aos amigos da internet, se quiserem mandar perguntas aqui para nós, depois eu passo para o nosso palestrante. Ok, vamos agora. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por tudo. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui auxiliando e atendendo o nosso próximo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Obrigado. Então, Marcos, né? Paulo vai fazer a palestra para nós. Lições do momento. É o capítulo 5 do item 4. Livro que é isso? Do Espírito da Verdade. Psicografado por Chico Xavier. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É com muita satisfação, mais uma vez, que nos encontramos nessa casa abençoada para podermos aqui lermos uma das passagens mais importantes de o Evangelho segundo o Espiritismo. Na lição de hoje, o nosso grande benfeitor espiritual, o Dr. André Luiz, trouxe até nós lições do momento. Ela pode ser lida no capítulo do o Evangelho segundo o Espiritismo, 5, item 4. Causas atuais das nossas aflições. O nosso benfeitor e querido e amado André Luiz, todos nós sabemos que ele, já de muitos anos atrás, ele teve uma vida muito difícil aqui no plano terrestre. Nós também pudemos conferir através de todos os livros psicografados pelo nosso grande irmão espiritual, também Francisco Cândido Xavier, que em todas as suas obras, o nosso venerando amigo André Luiz, ele traz toda uma gama de ensinamentos espirituais. Intitulado hoje, onde ele extraiu essa lição, nós temos diversas possibilidades de respostas para as nossas indagações mais íntimas. Sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a doutrina consoladora, que responde para nós as nossas mais complicadas indagações. O nosso grande irmão espiritual, ele nos coloca
já na primeira frase dessa lição, que Deus é amor. Deus é fonte inesgotável de luz, de vida e de claridade. Podemos observar que a primeira questão de O Livro dos Espíritos consta que o nosso grande professor Allan Kardec faz aos benfeitores espirituais, ao Espírito de verdade, a seguinte pergunta: que é Deus? E nos vem a resposta categórica, sincera e mais verdadeira. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O nosso grande irmão espiritual, André Luiz, com a bagagem que ele tem, já hoje, em muitos planos que ele já vem passando até nós, onde já falamos através da psicografia do Chico Xavier, o nosso grande irmão Chico, ele nos revela que as nossas consequências atuais hoje, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, espirituais, estão ligados em outrora, em nossas existências passadas. Disso posto, nós temos que observar uma das leis mais importantes que constam nesta mesma lei imutável que nosso Pai Criador fez. Ação e reação. A causa e o efeito. Ou seja, tudo que nós hoje façamos, não apenas para o próximo, como também para a natureza, isso irá acarretar danos na nossa vida material e na nossa vida espiritual. Um dado extremamente importante que também podemos comentar, que a Organização Nacional da Saúde, a ONS, diz que mais de 17 milhões de pessoas morrem com infarto do miocárdio, ou seja, o ataque do coração. Cardiopatas. Isso se dá por inconsequências alimentares que o nosso grande irmão André Luiz nos conta, que são suicídios indiretos. O próprio André Luiz, onde ele ficou em zonas inferiores, chamadas hoje, em seu próprio livro, no umbral, 8 anos aproximadamente. E ele nos conta que as dores, os percalços que ele passou, foram muito difíceis. Até que, em determinado momento, de seu profundo arrependimento do seu coração, ele rogou ao Pai Criador que o auxiliasse naquele momento de penúria que ele estava passando. Nisso veio o grande benfeitor espiritual Clarencio, lá o governador do nosso lar, uma esfera espiritual, a resgatar o nosso irmão André Luiz. Disso, nós temos hoje um grande aprendizado que ele nos faz nos remeter às nossas faltas, os nossos erros e as nossas falhas. Podemos citar aqui como lições do momento o grande apóstolo Paulo de Tarso. O nosso irmão, ele teve em situações extremamente difíceis em sua vida terrena. Ele perseguiu os cristãos, ele matou as pessoas que amavam o Cristo. Mas nem por isso ele não deixou de cumprir a sua missão. Quando ele estava na estrada de Damasco, juntamente mais com 2 companheiros,
ele avistou o mestre Nazareno, e naquela luminosidade do Cristo, ele caiu ao chão, e o mestre divino interrogou ao apóstolo: por que me persegues? E podemos dizer, por que ele estava nessa situação difícil? Porque todos nós ainda somos assim. Nós somos teimosos, nós não prestamos atenção nos nossos sentimentos, e nem por isso o grande apóstolo dos gentios, ele deixou de se reformular intimamente. Ele pregou o evangelho aonde quer que ele ia. Passou fome, passou frio, foi roubado, foi caluniado pelo próprio pai. Mas ele tinha o Cristo na vida e na essência dele. Tirando o exemplo desse nosso grande apóstolo dos gentios, nós também podemos fazer a mesma coisa. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Consolador Prometido, Instruções dos Espíritos, existem 4 mensagens do Espírito de verdade. Lá constam as maiores revelações também do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos pede nada mais, nada menos do que devotamento e abnegação. A abnegação é nos doarmos, é sermos altruístas, é não esperarmos nada em troca das pessoas. Foi o que fez o André Luiz, foi o que fez Paulo de Tarso. Podemos perceber que com todas essas lições, que hoje é o momento da nossa mudança. Nós temos que prestar atenção em nossas atitudes íntimas. Pois o Cristo falou: sedes igual uma criança. Se nós nos assemelharmos sentimentalmente como uma criança, nós realmente vamos herdar o chamado reino dos céus, que é chamado o plano espiritual. Mas em qual plano espiritual hoje nós estamos? Provas e expiações. Passando por dificuldades inúmeras, materiais, espirituais. E o que estamos fazendo para mudar? Por que a nossa incúria ainda persiste nos dias atuais? Saulo virou Paulo. André Luiz venceu. E podemos citar tantos outros benfeitores espirituais. E benfeitoras espirituais. Joana de Ângeles, Madre Teresa de Calcutá, todas elas. E a primeira que deu origem à formação do homem mais perfeito que existiu no planeta Terra, Maria de Nazaré. Todos eles tinham dificuldades, a não ser o Cristo. Com os próprios apóstolos, ele também tinha as suas dificuldades. Vinha até então um pai desesperado quando o filho se jogava no fogo, o filho se jogava na água. E o pai quer ver a cura do filho. E ele sabia que o Cristo estava ali e foi rogar-lhe ajuda. Nazareno amado, eu sei que o Senhor é o Messias. Cura meu filho. Jesus, ele olhou para os apóstolos e disse: até quando terei que vos ensinar?
geração de pouca fé, tragam-me o seu filho. Jesus estendeu a mão e ele foi curado da obsessão que ele tinha. Com tudo isso, meus irmãos, da internet também, temos a seguinte proporção. O que faremos do nosso hoje? O Espírito de verdade nos diz: abnegação. E ele diz mais: espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. O grande apóstolo, ele fazia as igrejas, os evangelhos, no lar das pessoas. Ele não precisava de sinagogas. Se ele estava em cavernas, se ele estava em florestas, lá ele tinha os pergaminhos sagrados e pregava a palavra de nosso Senhor Deus. Fazemos isso. E seremos felizes. Como diz a lição, do momento, pois o momento ele é agora. Nós sabemos que o Espiritismo é a doutrina consoladora, é a doutrina que nos revela as verdades. Porque os nossos espíritos, eles são imortais. Se somos imortais, nós temos a capacidade infinita de amar, de perdoar, de sermos solidários. E fora da caridade, não há salvação. E são realmente, meus irmãos e minhas irmãs, chegado o momento. Vamos seguir como exemplo o Cristo, sim. Somos inferiores? Temos necessidades ainda? Paulo de Tarso também teve. André Luiz também teve. Madre Teresa, Maria de Nazaré também teve. Mas ela teve o apoio de João Evangelista até o último momento de sua vida aqui no plano terrestre. E quando Cristo estava na cruz, ele disse: filho, aí sua mãe. Mãe, aí está o seu filho. Fazemos nós exatamente o que Cristo nos quer que nós façamos. Sem hipocrisias, sem falsidade. Eu não consigo perdoar, então vamos desculpar. Vamos imunizar o nosso coração para que não haja um ataque cardíaco. 17 bilhões de pessoas morrem anualmente. Não é por falta de alimentação boa, de qualidade, e sim por falta de amar. Por menosprezarmos o irmão querido que passa na rua. Lembrando novamente, um doutor da lei chegou até o mestre e disse: mestre, quem é o meu próximo? Ele não sabia. E Jesus deu exemplo. Estava caído na estrada um homem, machucado, porque malfeitores bateram nele e roubaram-lhe os seus pertences. Passou um, passou dois, que se diziam cristãos e nada fizeram. Porém, passou o samaritano, ele desceu do seu cavalo, curou das feridas do irmão que estava ao chão, colocou ele no cavalo, ele estava montado, levou até um local, a estrebaria, e disse ao homem: trate desse senhor. Deixou o dinheiro com ele e disse: quando eu voltar, o que o senhor gastar para mais, eu lhe pagarei tudo. Aí Jesus voltou a pergunta para você: quem é o próximo?
Ah, mestre, diz o fariseu, aquele que ajudou. Então vai e faça o mesmo. Isso também é para nós. Vá e façamos o mesmo. Fazer o bem sem ver a quem. Amar indistintamente. Uma vez estávamos em casa assistindo um filme intitulado O que Jesus faria? Salvo engano, mais ou menos esse título. Coloquemos essa pergunta na nossa consciência, no nosso dever moral. Como está o nosso honrar pai e mãe? Como está a nossa fidelidade para com Deus? Será que nós estamos sendo samaritanos? Ou passando adiante? Não nos sentir culpados dos nossos erros, isso é importante. Mas reaver as nossas atitudes para a evolução, intelecto e moral. Allan Kardec diz que a fé inabalável é aquela que nós podemos encontrar face a face durante qualquer época de nossa humanidade. E a fé não precisa ser muita, segundo disse também o nosso Mestre Jesus. Ela pode ser do tamanho de um grãozinho de mostarda. Aí nós diremos assim, passa essa montanha da direita para a esquerda. O que é passar essa montanha? São as nossas dificuldades. A chaga da nossa humanidade, qual é? Livro dos Espíritos, orgulho e egoísmo. Vamos amar mais. Espíritas, cristãos, católicos, judeus, protestantes, todos, amai-vos. Bom, agora se alguém tiver alguma pergunta para o nosso colega, fique à vontade. Eu vou lá dentro. Se vai falar alguma coisa, não tem perguntas. Não. Se alguém tiver alguma pergunta, ele tem aqui. Assim. Paulo. Oi, senhora. Américo, desculpa. A ciência e a tecnologia não fizeram mais pelo bem da humanidade e moralmente do que todas as religiões. Seu Américo, hoje nós temos a ciência como uma grande aliada ao progresso do nosso planeta. Ela é também alinhada com a doutrina espírita, que é religião, filosofia e ciência. Eu não conheço nenhuma doutrina que é tríplice. Eu não conheço. Se ela junta, ou se ela engloba essas três situações, o Kardec fala, ela é completa. Ela é completa. E nós temos vários avanços. Inclusive, permito citar ao senhor que nós estamos estando em momentos de regeneração. Não sei se todos lembram aqui, teve uma reportagem que um senhor entrou dentro de uma casa, que não era dele, arrombou a janela e pegou um dinheiro lá. Tinha R$400 desse envelope. Ele tirou o que ele precisava, R$150. Quando ele foi embora, ele se arrependeu. Ele voltou e botou um bilhete manuscrito para o dono da casa. Senhor, me perdoe de ter pego o dinheiro da sua casa que eu roubei. Não tenho como restituí-lo. Mais ou menos isso. Aí ele deu uma dica. Ponha cadeados na sua janela do lado de dentro. Isso é regeneração.
Isso é regeneração. Quando nós apontamos a ciência perante a vida maior, isso é regeneração. Claro que porque a ciência, né, facilitou enormemente a vida da humanidade, né? E isso é um bem, porque a humanidade deixou de praticar atos, né, que não se coadunam com o cristianismo, né? Como, por exemplo, a escravidão. Hoje temos as máquinas que fazem muito mais do que um escravo, né? E não precisamos nada de escravizar ninguém, né? Porque a máquina é muito melhor do que o escravo, né? É isso. O caso do que mencionou os escravos, então nós sabemos, você abordou do início a lei de causa e efeito. Esses escravos são espíritos como nós. Eles estavam no estágio evolutivo inferior a nós. Mas tinham cometido em outras vidas, em outras encarnações, coisas não muito boas contra a própria humanidade. E, logicamente, pela força dessa lei de causa e efeito, eles tinham que, de certa forma, espiar isso. Então, é justamente para bater o orgulho, porque geralmente essas criaturas foram até soberanas no passado. Para combater o orgulho e renascer a unidade do coração deles, eles tinham que passar por isso. Mas é claro que tem um capítulo do Evangelho que diz que o escândalo tem que existir por causa da nossa inferioridade. Mas ai daquele, porque o escândalo, justamente para não deixar uma brecha para dizer, então tem que escravizar mesmo. Não é bem assim, né? Mas a lei de Deus é cumprida na íntegra. Nós estamos vendo hoje criaturas atravessando coisas difíceis por aí porque acionaram essa lei, né? Mas e tem mais outras coisas. Eu só quero fazer uma correção na segunda parte, porque você falou qualquer coisa de 17 bilhões. Primeiro você falou 17 milhões, tudo bem. Depois você falou 17 bilhões, a humanidade só tem 7. Eu errei mesmo. 17 bilhões e 0,6. É o número correto. Para não ficar uma informação clara. Né? 17,6. Só para corrigir, né? Mas vai por aí afora, como nós estamos com os horários, né? Então vamos dar um pouquinho. Boa noite. No começo da sua palestra, eu não sei se eu entendi bem, mas você citou que toda a problemática de saúde vem de um erro de vidas passadas, né? A gente entende que também temos que espiar os nossos erros de hoje, né? Não só os de ontem. Essa é a primeira. A segunda, eu queria que você falasse mais o que Cristo quis quando Ele nos chama para ser iguais às crianças, né? Obrigado. A primeira questão, qual o nome do senhor? Seu Sérgio. Seu Sérgio, pelo seguinte, Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Nenhuma. Ele nos criou simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber. Porque conforme nós somos encarnando, reencarnando, vai haver a consequência do quê? Do nosso livre-arbítrio. Diante disso, Sérgio, a nossa vida passa a ser como se fosse uma grande feira. E nessa feira você pode, todos nós podemos, estar passando por situações difíceis, situações complicadas. E o que acontece? Quando vem uma situação difícil, a lição também nos conta. Resignação. Ativa. Isso nos dá um englobamento geral da nossa própria situação, mesmo que sejamos inferiores. Existe, então, um complemento a mais do que a resignação, que é nós não reclamarmos as nossas atitudes. Isso sim vai causar todos esses malefícios, não só no nosso corpo físico, como no nosso perispírito. No caso do nosso querido benfeitor, o André Luiz. A segunda questão
é quando Jesus, ele vem, crianças até ele, e os apóstolos param as crianças. E Jesus disse assim, deixai vir a mim as criancinhas, pois delas se assemelham o reino de Deus. Aí o Kardec, ele dá uma explicação. Se assemelham em quê? Em questões de sentimento. Puras, sinceras, verdadeiras. Não é que nós vamos nos tornar crianças. Não, não é isso. Nós temos o quê? A maturidade espiritual. Coisa que a criança, ela é muito inocente. Respondeu? Boa noite. Obrigado pela palestra. Meu nome é Marcos. Eu vivo um duelo, uma batalha imensa, né? E eu, sendo muito honesto, sabe, tirando a roupa, honesto. Não dá para falar, vou dar outra face depois que você me deu uma pancada. Não dá para aguentar situações dentro da família quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, é fácil amar. Mas quando o outro pisou no seu calo ou te meteu um na boca, aí você tira amor da onde? Então eu vivo um duelo comigo mesmo para poder tentar entender o que eu faço comigo, percebe? Do que o mestre trouxe. Porque de muita coisa que eu leio, eu digo, peraí, isso não é da minha natureza. E não é da natureza do ser humano. É para isso que a gente está aqui, evoluindo, reencarnando, sofrendo e lutando, mas será que eu não estou no caminho errado? Eu estou lutando para noroeste e é para ir para leste? No final das contas, em resumo, né? É muito, estou falando só de mim, muito falso dizer que eu amo todo mundo. É muito mais honesto da minha parte falar, eu te amo se você não estiver na minha frente. Isso é ser honesto, né? Me ajuda, cara. O que eu faço comigo? Marcos. Jesus, ele sempre teve uma conduta extremamente ilibada, de amor. E um dos seus apóstolos, eles sempre, todos eles, né? Mas o mais, assim, que deixa, assim, uma lição, essa está na Bíblia. Que diz que o amor, Marcos, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Só que, para cobrir esses pecados, eu tenho que o quê? Que perdoar. Para entender o outro, nós temos que nos entender. Nós não vamos conseguir realmente amar todo mundo. Isso é impossível. Estamos num planeta de provas e expiações, como o dissemos, onde o mal, ele predomina. Mas existe uma força extremamente promissora em tudo isso. E nós não enxergamos. São chamados anjos guardiões, Marcos. Ele vela por nós, ele nos ampara, nos carrega no colo quando temos uma necessidade, toda vez. E Marcos, eu garanto para você. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Prece antes de dormir. Marcos, são 4 linhas. É uma bênção aquela prece. Pode fazer. Aí a próxima vez que você vier aqui, você me conta. Uma pergunta muito longa. Queria acrescentar um adendo, né, em relação ao que o nosso colega de trecho falou, porque eu acredito do seguinte ponto de vista: se eu não consigo amar a mim mesmo, fica difícil amar a mim. Eu acho que esse amor deve ser oriundo, em primeiro plano, da minha pessoa, do meu eu. Para poder saber, né, tratar o outro assim, né, com tanto amor. Tá? Eu acredito que seja possível assim, amar a mim, desde que eu passe a me amar a mim mesmo.
devemos, o Cristo disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito, de todo o nosso entendimento e, Sérgio falou, ao próximo como a nós mesmos. Aí estão toda a lei e os profetas. Então, vamos amar. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Só para dizer que as pessoas que nascem na família, as pessoas que têm esse espírito de discórdia, são espíritos, como nós temos os espíritos afins, os simpáticos, sempre no seio da família é que nascem justamente esses espíritos com um pouco de turbulência, com um pouco de desequilíbrio, porque justamente são eles que vêm nos testar, provar, porque nós estamos no mundo de prova, né? Então, eles vêm nos provar. Então está aí a nossa força. Então, através da oração, da nossa conscientização, daquele irmão nosso, nós vamos encontrar com ele novamente. Ou na erraticidade, ou numa nova encarnação, se nós não nos acertarmos com ele enquanto estivermos a caminho, é que diz Jesus no seu Evangelho de Amor, né? Então as pessoas têm que entender. Então nós temos que saber conviver com as diferenças, porque é a única maneira da gente atravessar esse mundo, né? Então, tendo confiança em Deus, e logicamente lendo sempre umas paginazinhas do Evangelho, que aquilo vai calando fundo e vai despertando em nós, porque mesmo durante o período em que nós dormimos, nós também podemos ser ensinados pelos nossos amigos, os benfeitores, os mentores espirituais, que podem reunir nós e esses nossos irmãos numa conversa amistosa. Olha, vocês viram o que vocês fizeram na outra encarnação? Vamos ver se procuram se arrumar agora. Você já sabe o porquê. O processo já foi feito. Você já sabe, né, quando chega na hora da reencarnação, não, eu vou tirar de letra. Chega lá, encontra com a pessoa, tem antipatia, né, dentro dele, e ele não consegue vencer aquilo. Mas precisa vencer, né? É isso aí. Sim, sim. É muito interessante o que o senhor Jurandir falou, porque o Emmanuel, ele diz que a nossa família, ela é a célula mais importante da nossa vida. Lá nós temos as indiferenças, as precariedades. Não interessa se moramos num castelo ou se moramos num lugar muito simples. O importante, seu Marcos e o Sérgio falou, é o amor, Marcos. E pegarmos sim o Evangelho, termos o costume, compre o Evangelho segundo o Espiritismo, pequeno, levem na bolsa. No momento de aflição, levem na bolsa. No metrô, por exemplo, eu moro lá na Zona Leste. As pessoas falam, mas Paulo, você não vai conseguir ler o Evangelho com aquele metrô lotado. Aqui, ó. Eu consigo ler sim. Um item, uma frase, uma palavra que a gente lê, Marcos, está aqui no Evangelho, os Espíritos falam assim para nós. Se trouxermos algum amigo para a casa espírita, nós já evoluímos muita coisa. E os benfeitores espirituais, Marcos, eles vão atuar. Só de você ter vindo aqui hoje, é bênção, meu amigo. Para começar. E o Evangelho no lar? Daqui a pouco você recomenda todo o Pentateuco, né, os 4 livros, 5 livros. A Gênesis, né, Memórias Póstumas. Bom, aprendemos bastante essa noite. Então agora vamos passar as nossas vibrações. Agradecer a Deus por tudo que recebemos e doar de todo o nosso coração amor para as pessoas que não têm lar, que não têm casa, para os órfãos, para os idosos, para aqueles que vivem na rua, para aqueles que estão nos hospitais, para aqueles que estão sofrendo também nas penitenciárias, nas delegacias. Deus tem cuidado de todas essas pessoas. Acima de tudo, Deus é amor, nos compreende, é nosso Pai. Ele sabe mais de nós do que nós mesmos. Então agradecemos a Deus por tudo, pelos dirigentes do
com harmonia, com amor